Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. 6º ano, deixei uma atividade na videoaula anterior e iniciarei essa corrigindo, tá bom? Vamos lá. Número 13. Localizada no continente asiático, a China é um país com características peculiares e alguns dados impressionantes, como a sua extensão territorial, que corresponde à terceira maior do mundo. Sua população é outro destaque, ultrapassando 1 bilhão de pessoas. Cerca de 1 em cada 5 habitantes do planeta chinês. Gente, você já parou para pensar nisso? A cada 5 habitantes, 1 é chinês. Olha como que a China é populosa. Veja a seguir alguns dados comparativos entre a China e o Brasil. Olha só. Vamos falar primeiro da extensão territorial. Aliás, vamos ver sobre quais dados tem esses comparativos entre Brasil e China. Tem a extensão territorial, olha aqui. Tem a quantidade de habitantes, esses dados são de 2016, tá, gente? Quantidade de internautas e produção de milho. Vocês percebem que todos esses números estão sendo representados em potência de base 10? O que eu falei na videoaula anterior? Para que nós utilizamos a potência de base 10? Para podermos representar números muito grandes. Então, aqui, olha, eu só estou falando de número gigante, tá bom? Escreva, sem utilizar potências, 4 dos números apresentados. Então, você pode optar. Aqui eu passei para vocês as possíveis respostas. O que seria? Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a extensão territorial do Brasil. Aqui não é 85 vezes 10 à quinta potência? Então, 85 seria 85 vezes 10 à quinta potência. Então, são 3, 4, 5 zeros. Tá vendo? O número que tiver elevado aqui é a quantidade de zero que você vai representar. Então, dê algumas possíveis respostas, aí você opta qual que você acha melhor, tá bom? Letra B. Qual maneira você prefere para expressar os números apresentados? Com ou sem uso de potências? Justifique sua resposta. Gente, é uma resposta pessoal, mas você tem que pensar o seguinte, que dependendo do número, se ele for muito grande, você vai precisar. Não é uma coisa nem de escolha, você vai necessitar que seja com potência, tá bom? Letra C. Qual território é maior, o brasileiro ou o chinês? Aproximadamente quantos quilômetros quadrados a mais? Olha aqui, gente, transformando esse número aqui, como que nós lemos aqui, gente? 9.600.000 quilômetros. E o Brasil, 8.500.000 quilômetros. Então, a diferença é de 1.100.000 quilômetros. O território chinês ele é mais extenso do que o do Brasil. E calcule aproximadamente a população mundial. A população mundial é de aproximadamente 7 vezes 10 elevado à 9ª potência. Ou seja, prestem atenção. Isso aqui, gente, a gente lê 7 bilhões. Olha só como que é, sabe, um mundo com tanta gente, não é verdade? Vamos lá, na página 95 também tinha um texto muito interessante, falava também esse texto de Arquimedes, vocês viram que tinha lá uma pequena tirinha falando que, porque o Arquimedes, na verdade, ele estimou o número de grãos de areia, né? Aí vocês viram a tirinha? Que ele estava lá contando o grão de areia, de repente ele deu um espirro e teve que começar tudo de novo. Então, assim, vamos lá responder. Qual é a ideia principal do texto? O texto trata-se sobre estimativas e representações com números muito grandes. E os números Gogol e Gogolplex, né? Que são números enormes. Letra B. Em sua opinião, existe um número maior do que o Gogolplex? Por quê? Gente, pensa comigo. Os números não são infinitos? Então, realmente, sempre vai ter um número maior, não é verdade? Letra C. Qual foi o maior número que você já viu sendo usado? E ele era usado para quê? Qual que foi? Me conta, qual o maior número que você já utilizou, que você já viu? Aí você fala para que também que ele foi utilizado. Registre no seu caderno, tá bom? Letra D.
Escreva na forma de potência de base 10 um número maior do que o Gogol e menor do que o Gogolplex. Olha só, é uma resposta pessoal. Aqui eu coloquei o que eu... Passou aqui, gente, desculpa. Aqui eu coloquei o que eu espero. Eu espero que você escreva uma potência de base 10 maior que 10 elevado a 100 e menor que 10 elevado a 10 elevado a 100. Tá bom? Agora, escreva em ordem crescente os números a seguir. Para isso, utilize o símbolo menor. Gente, coloquei a ordem aqui para vocês. Não vou focar tanto nessa atividade, que é uma atividade mais de curiosidade, tá? Não é esse conteúdo em si que nós vamos, a não ser a potência de base 10, mas essa questão desse texto aqui, desses números enormes, não é o que nós vamos aplicar na matemática com potência, tá? É só uma curiosidade. Nós vamos hoje dar início a um conteúdo muito importante, muito interessante, que você vai levar para o resto da vida de vocês. Esse conteúdo chama-se raiz quadrada. E é nisso agora que nós vamos focar. Mas espera aí, raiz quadrada? Deixa eu pensar aqui. O que é raiz quadrada? Será que é isso aqui? Uma raiz quadrada? Olha aqui, ó. É uma raiz que ela é quadrada? Então, isso é uma raiz quadrada, olha só. Será que é assim que é a raiz quadrada? É a raiz de uma árvore, de uma planta que nasce de uma forma quadrada? Não. Raiz quadrada não é isso. Na página 96, vem explicando pra gente aqui, olha. Isso aqui, nós lemos raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 ao quadrado é igual a 36. Na radiciação, gente, quando eu falo raiz quadrada, eu posso usar o termo radiciação, tá bom? Na radiciação, podemos destacar os elementos a seguir. Gente, esse sinal aqui é o radical. O número que está aqui, que é o 2, a gente chama ele de índice. O número dentro desse radical é o 36 e a resposta é 6. Quando tem, deixa eu até voltar aqui para vocês verem, somente esse símbolo da raiz, e não tem número nenhum aqui, é a mesma coisa de ter o 2. Por isso que a gente fala raiz quadrada, tá bom? E quando a gente leva ao número 2, a gente não fala elevado ao quadrado, a mesma coisa aqui, a raiz quadrada. Em geral, representamos a raiz quadrada sem escrever o índice 2. Nesse caso, escrevemos só a raiz do número. A gente pode falar raiz de 36 ou raiz quadrada de 36. É a mesma coisa, eu estou falando a mesma coisa, não tem diferença, tá bom? Olha só, gente. Raiz quadrada. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Eu vou explicar como que nós achamos. Calma aí, tá? Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 81 é 9. E raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada, gente, e potência são operações inversas. Assim como a adição e a subtração são operações inversas, e assim como a multiplicação e a divisão também são operações inversas. Números quadrados perfeitos. Oi, eu sou um quadrado perfeito, disse o quadrado. Eu também sou um quadrado perfeito, falou o número 36. Será que o número 16 também é um quadrado perfeito? Será que o número 81 também é um quadrado perfeito? Mas o que é um quadrado perfeito, gente? Quadrado perfeito é qualquer número que se obtém da multiplicação de um número natural por ele mesmo. Exemplo, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Não, peraí, Ana Paula, não entendi nada. Como assim? Olha só, o 0, ele é obtido através de quê? 0 vezes 0. O 1, 1 vezes 1. O 4, ele é obtido de qual produto? 2 vezes 2. O 9, 3 vezes 3. O 16, 4 vezes 4. O 25, 5 vezes 5.
Então, esses números que são obtidos da multiplicação de dois números naturais iguais, nós chamamos esses números de quadrado perfeito, porque ele tem a raiz quadrada exata. Mas, Ana Paula, você ainda não me explicou como que eu acho a raiz quadrada. Espera. Olha só. Todos os números que são quadrados perfeitos, eles conseguem formar geometricamente um quadrado. Como assim? Olha só. Um quadradinho, 2, 3, 4, 5. Prestem atenção que tem 3 quadrados na horizontal e 3 quadrados na vertical. Completando os meus quadradinhos e formando um quadrado, eu tenho quantos aqui? 9. 9 é um quadrado perfeito, porque com 9 quadradinhos eu consigo formar um quadrado. Por isso, é daí que vem o nome, tá? Agora, nós vamos saber de onde que vem essa raiz quadrada. Como que eu tenho que raciocinar, como que eu tenho que pensar para chegar à raiz quadrada. Vamos lá. Raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1. Ou simplesmente 1 vezes 1 é 1. Raiz quadrada de 4. O que está te perguntando quando fala assim, ó, gente, raiz quadrada de 4? Está te perguntando que número vezes ele mesmo que é 4? Só pode ser o quê? O 2. Ou seja, que número elevado a 2 é o 4? Raiz quadrada de 9. O que está te perguntando? Quanto vezes quanto que dá 9? Mas tem que ser dois números iguais. Estão entendendo? Então, qual que é o número? 3, porque 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 ao quadrado é 16. Então, vamos lá. Qual é a raiz quadrada de 81? Eu tenho que entender agora e tenho que responder agora. Como que eu faço? Eu tenho que pensar, peraí, raiz quadrada de 81. Que número vezes ele mesmo, ou seja, que número elevado ao quadrado que dá 81? 9. Então, é muito tranquilo. Mais um exemplo. 64. Deixa eu pensar. Que número vezes ele mesmo que dá 64? Que número elevado ao quadrado dá 64? Só pode ser o quê, gente? 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Agora, alguns números maiores. Vamos supor, raiz quadrada de 144 é quanto? Só pode ser 12, gente, porque 12 vezes 12 é 144. Se você fizer uma tabelinha no seu caderno, por exemplo, igual essa aqui, ó. 1 ao quadrado, eu até aconselho que depois disso vocês façam assim, ó, 1 é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Ou seja, raiz quadrada de 1 é 1. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é 4. Ou seja, raiz quadrada de 4 é 2. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Ou seja, raiz quadrada de 9 é 3. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Ou seja, raiz quadrada não precisa escrever, você faça o símbolo. Raiz quadrada de 16 é 4. 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. Ou seja, raiz quadrada de 25 é 5. E assim sucessivamente. É bem interessante que vocês tenham esse quadro. Estou orientando, dessa vez eu não estou nem solicitando. Estou orientando, eu acho importante. Sabe por quê? Ai, Ana Paula, isso aqui é uma coisa que eu vou ter que decorar. Gente, é muito chato falar a palavra decorar. Não é decorar, é memorizar. Por quê? Porque você vai fazer tanta atividade que logo você está fazendo sem ver. Você está fazendo automaticamente, sabendo o valor de cor. Mas você sabe de onde que ele veio. Você sabe que a raiz quadrada se obtém multiplicando um número natural por ele mesmo. E nós chamamos esses números que têm essa raiz quadrada de quadrados perfeitos. Porque, por exemplo, vocês estão vendo que não tem o raiz de 2 aqui? O raiz de 5? Porque eles não são quadrados perfeitos. Eles não têm um número natural que, multiplicado por ele mesmo, dê esse número. Então, estão entendendo? Esses números aqui, eles são privilegiados. Tá bom? Olha só, tem uma menininha aí chamando vocês. É para lembrar que tem atividade de matemática hoje também, tá bom? Página 97.
Façam com bastante atenção todas as atividades. Fiquem com Deus. Um grande abraço em cada um de vocês. Eu ainda estou com muitas saudades. Até a nossa próxima videoaula. E deixo também um recado para vocês, né? Uma mensagem bem bonita, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. E lembre-se, gente, juntos no caminho certo.